Bem, gente, vamos falar um pouquinho de orçamento, tá? O orçamento é uma das coisas mais complicadas e mais fáceis de serem feitas num sistema de computadora na mão grande, tá? Você sempre tem que fazer um orçamento, tudo, até na sua vida pessoal, tá? Saber quanto que você vai gastar, quanto que você vai receber, fazer essas previsões. Com o tempo você se acostuma a acertar mais ou menos nas previsões, tá? Se você tem uma empresa, é evidente que tem custos fixos, custos variáveis que podem ser previstos. Se você tem uma obra, uma construção para fazer, você tem diversos itens onde você vai fazer um orçamento lá, tá certo? O Interbank tem uma coisa bastante simplificada de orçamento. Aliás, orçamento, quanto mais você complica, menos, tá, você tem resultados. Um orçamento tem que ser um negócio bem simples mesmo. Claro, tem tarefas que são extremamente complicadas e tal, e que evidentemente requerem um estudo maior do orçamento. Mas normalmente numa empresa, numa pequena empresa, no dia a dia, você precisa fazer um orçamento do seu ano, do ano inteiro, faça 3 meses pelo menos, tá? Como é que você pode fazer uma previsão? Você chega aqui no orçamento, tá? E vou orçar. Eu já tenho aqui um contrato que inclusive será visto na próxima aula, tá? Isso foi feito para a aula de acompanhamento de contrato, mas que faz parte do orçamento também, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um orçamento de 3 meses para, sei lá, para uma determinada obra. Pronto. Então, digo novo. Eu vou dizer que é o Banco Central, não vou colocar fornecedor nenhum, que não importa, não é acompanhamento de contrato, tá? Essa reforma do Banco Central, e vou dizer, sei lá, energia elétrica. Você pode prever tudo o que você quiser, tá? Eu vou rever 1.200 e vou repetir em 3 meses. Esse contrato, esse identificador no uso, vocês vão ver que ele é usado para contrato. É uma despesa, certo? Pronto, então você incluiu um orçamento aqui, tá? Para 3 meses. Qual é o resultado disso agora, né? Você vai aqui no orçamento, pede um relatório do centro de resultado do Banco Central, não é isso? Da reforma do Banco Central. E você pede para ele te mostrar de 11/16 até, são 3 meses que ele deixa, tá? Você pode fazer 3 em 3. Eu no futuro próximo eu vou mudar isso, vou deixar como uma planilha Excel, levando para uma planilha Excel, certo? O que você tem aqui? Perceba que aí você tem valores que foram orçados, tá? Você orçou isso, energia, e você não teve nada de energia, tá? Você não orçou consultorias técnicas, mas teve consultorias técnicas, correto? Você orçou subempreitadas, mas só teve 15 mil, ou seja, você fez 0,30 do seu orçamento, 30% do seu orçamento se foi, ou seja, está embaixo. Se tivesse um número maior que 1,30, significaria que você estava 30% acima do seu valor orçado, tá? E aqui você tem o total realizado, tá? E o previsto sobre realizado, caso tivesse esse valor, tá? Aqui, por exemplo, deu 0,30 do total de subempreitadas. Bem, tente brincar com isso um pouquinho e você vai ver que ele ajuda muito quando você tem um determinado orçamento para o seu escritório central, por exemplo, para você poder ir acompanhando isso. E tem outro orçamento, tem outro relatório que nós chamamos relatório de evolução, que está aqui, ó, orçamento, relatório de evolução, onde você pode, por exemplo, da sua empresa como um todo, se eu quiser da empresa inteira, de um centro único, tá? Eu poderia colocar somente aquele centro. Mas quero todo o ano de 2016, tá? Legal, então eu vou dar um OK simplesmente. Ele vai dar de 12 meses o meu coisa, e aqui você tem a evolução de cada conta sua, tá?
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Evidente, nós só lançamos em novembro, tá? Mas para que serve esse orçamento aqui? Esse orçamento não, esse relatório de evolução. Orçamento anterior, esse aqui é somente um relatório de acompanhamento, tá? E para você saber, por exemplo, você sabe que a energia no escritório central, ele, por exemplo, poderia ter 1.000, 1.100, 1.200, 2.000 aqui no mês de abril. Alguma coisa está errada, tá certo? Alguma coisa está fora do padrão. Serve para você acompanhar essa evolução dos seus custos ao longo do período de um ano, ok? É um relatório muito útil também. Você tem que se acostumar a utilizar essas pequenas coisas, não somente no sistema Interban, em qualquer sistema que você tiver aí, tá certo? Porque são coisas que vale a pena você se acostumar a gerenciar o orçamento. O grande problema das empresas brasileiras e da administração pública, federal, estadual, municipal do nosso país é a falta de orçamento. Muito mais que a falta de orçamento é a falta de cumprimento daquele orçamento, tá? Você cumprir aquilo que você orçou. Nunca vai dar certinho, evidentemente. Mas algumas contas vão dar embaixo, outras em cima. Sempre vai poder você ter um controle efetivo sobre a sua empresa, tá certo? Obrigado a todos, um abraço.